Uma história do cinema. França, os irmãos Auguste e Louis Lumière estavam a criar uma coisa maior. Em 1895, inventaram o cinematógrafo, uma máquina que projetava imagens em movimento num ecrã grande para que uma plateia inteira pudesse ver em conjunto. A sua primeira exibição pública incluiu a chegada de um comboio à estação de La Ciotat, em que se via um comboio verdadeiro a vir em direção à câmara. As pessoas da plateia chegaram mesmo a saltar da cadeira, pensando que o comboio iria chocar contra elas. Esses filmes tinham poucos minutos de duração e não tinham som. Foi assim que nasceu o cinema. A partir de então, os filmes nunca mais deixaram de encantar o mundo. Nas primeiras décadas de 1900, os filmes mudos tornaram-se num sucesso mundial. Como não havia som, os atores faziam expressões faciais exageradas e movimentos dramáticos para contar as histórias. Qualquer música ou efeitos sonoros eram tocados ao vivo por músicos na sala de espetáculos. Em 1902, Georges Méliès fez Viagem à Lua, em que um foguetão voa até a Lua e aterra diretamente no seu olho. As pessoas ficaram perplexas com os efeitos especiais e Méliès passou a ser um dos realizadores de cinema mudo mais famosos de França. Ao mesmo tempo, Hollywood tornava-se no coração da indústria cinematográfica. Charlot Vagabundo foi lançado em 1915 e foi a primeira aparição célebre de Charlie Chaplin. Chaplin usava um chapéu de coco e andava de uma maneira engraçada, metendo-se em todo o tipo de situações cômicas. As suas atuações, cheias de humor e emoção, faziam o público rir sem uma única palavra. Charlot Vagabundo acabou por ser o filme mais famoso de Chaplin, e ele era adorado por plateias inteiras em todo o mundo. Os filmes mudos não eram feitos apenas em Hollywood. Também o Japão, a Alemanha, a Rússia e outros países começaram a criar filmes incríveis. No final da década de 1920, os filmes mudos tornaram-se numa sensação mundial, entretendo pessoas em toda a parte. A 6 de outubro de 1927, o mundo do cinema mudou para sempre com o lançamento de O Cantor de Jazz. Este foi o primeiro grande filme em que o público podia realmente ouvir os atores a falar e a cantar. A estrela do filme era Al Jolson. As pessoas ficaram boquiabertas quando Jolson, ali no ecrã, disse: "Ainda não ouviram nada. Os filmes pareciam agora ter mais vida, pareciam mais reais." Este momento revolucionário marcou o início dos talkies, ou filmes sonoros, e o fim dos filmes mudos. De repente, nos filmes podia haver conversas completas, músicas divertidas e personagens que expressavam os seus sentimentos em voz alta. Os realizadores podiam agora usar o som para que as suas histórias fossem ainda mais divertidas e dramáticas. O público adorou, e os filmes musicais, como A Melodia da Broadway e Rua 42, tornaram-se extremamente populares. O enorme sucesso de O Cantor de Jazz mostrou que o som era o futuro dos filmes. Esta nova e emocionante forma de contar histórias no grande ecrã tinha vindo para ficar. O som deu vida às personagens de um modo que a imagem sem som não era capaz de fazer, e o público não se cansava. Nas décadas de 1930 e 1940, Hollywood era o sítio mais emocionante para fazer filmes. Foi nesta época que estúdios como MGM e Warner Bros. Fizeram alguns dos filmes mais icônicos da história do cinema. Um filme dessa época é E Tudo o Vento Levou, uma história emocionante sobre a Guerra Civil Americana. Os protagonistas eram Clark Gable, que interpretava o charmoso Rhett Butler, e Vivien Leigh, que interpretava Scarlett O'Hara. As pessoas adoraram os cenários grandiosos, os belos figurinos e a história dramática, e este acabou por ser um dos filmes mais populares de todos os tempos. Outro filme dessa época que
toda a gente adorou é O Feiticeiro de Oz. O público ficou maravilhado com a viagem de Dorothy até a mágica Terra de Oz. Judy Garland, que interpretou Dorothy, ficou famosa por cantar Over the Rainbow, uma canção ainda hoje muito apreciada. O uso de efeitos especiais e do sistema Technicolor, cores brilhantes, impressionou o público. Foi também nesta altura que as estrelas de cinema passaram a ser mundialmente famosas. Atores como Judy Garland e Clark Gable eram adorados por fãs em toda a parte. A Idade de Ouro de Hollywood estava repleta de aventura, magia e filmes inesquecíveis que ainda hoje inspiram o público. Em 1937, Walt Disney fez história com Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro filme de animação de longa-metragem. Antes disso, os desenhos animados eram apenas clipes curtos e engraçados. Mas Disney acreditava que a animação podia contar histórias mais longas e mais emocionantes. Branca de Neve e os Sete Anões contavam a história de uma princesa bondosa, 7 anões e uma rainha má, e tinha toda a aventura e emoção de qualquer filme de ação. O que tornou Branca de Neve e os Sete Anões especial foi a maneira como foi criado. Todas as personagens foram desenhadas à mão e todas as cenas cuidadosamente pintadas por artistas. Esta técnica, chamada animação por célula, dava a entender pela primeira vez que as personagens estavam vivas no ecrã. Mesmo tendo sido lançado durante a Grande Depressão, o filme Branca de Neve e os Sete Anões foi um enorme êxito do cinema, arrecadando milhões de dólares. As pessoas ficaram encantadas com a animação expressiva e as canções cativantes, como Eu Vou. Tanto crianças quanto adultos foram completamente arrebatados pela sua história mágica. O êxito de Branca de Neve e os Sete Anões provou que a visão de Disney estava certa. Logo a seguir, lançou mais filmes de animação de longa-metragem, como Pinóquio e Bambi, com muitas personagens inesquecíveis. Graças a Walt Disney, as personagens de animação também podiam ser estrelas de cinema. Havia também outros países a criar filmes fantásticos. No Japão, por exemplo, o realizador Akira Kurosawa fez Os Sete Samurais, em 1954. Este filme entusiasmante sobre um grupo de samurais que protegia uma aldeia contava com inúmeras aventuras e bravura. Foi um êxito global e até inspirou futuros filmes como Os Sete Magníficos. A narrativa de Kurosawa demonstrou ao mundo que os grandes filmes de ação podiam ter origem em qualquer sítio. Na Índia, Bollywood ganhava popularidade com os seus números de dança grandiosos, canções apelativas e fortes valores familiares. Mãe Índia, um dos filmes mais célebres de Bollywood, contava uma história de coragem e sacrifício. Os filmes de Bollywood eram divertidos e fizeram também com que a Índia se tornasse numa grande força do cinema mundial. Em Itália, os realizadores faziam filmes neorrealistas que revelavam como era realmente a vida para muitas pessoas após a Segunda Guerra Mundial. Um exemplo famoso é Ladrões de Bicicletas, que contava da história triste, mas esperançosa, de um pai e um filho à procura de uma bicicleta roubada. Por todo o mundo, os realizadores de cinema criavam histórias inesquecíveis que influenciaram a maneira como se fazem, hoje em dia, os filmes. Na década de 1970, o mundo do cinema mudou de forma significativa com o nascimento de filmes espetaculares e emocionantes, chamados blockbusters, ou campeões de bilheteiras. O filme Tubarão, realizado por Steven Spielberg, era sobre um tubarão gigante que atacava uma cidade costeira. Foi um dos primeiros filmes a usar anúncios de televisão para entusiasmar as pessoas ainda antes de ser lançado. Assim que chegou aos cinemas, as pessoas queriam todas ir vê-lo
e Tubarão foi o primeiro filme a arrecadar mais de 100 milhões de dólares. As suas cenas emocionantes deixavam as pessoas em sobressalto, e o verão passou a ser a época perfeita para filmes arrojados e empolgantes. Depois veio Guerra das Estrelas, realizado por George Lucas. Esta aventura espacial épica era diferente de tudo o que as pessoas já tinham visto. Nela havia sabres de luz, naves espaciais e personagens inesquecíveis, como Luke Skywalker, Princesa Leia e Darth Vader. Os efeitos especiais eram incríveis para a época, e as pessoas iam ver a Guerra das Estrelas várias vezes. A Guerra das Estrelas transformou-se num mundo de brinquedos, jogos e objetos de coleção. Tanto Tubarão quanto Guerra das Estrelas comprovaram que os filmes podiam ser acontecimentos grandiosos que todas as pessoas queriam ver, mudando para sempre a maneira como os filmes eram feitos e divulgados ao público. Nas décadas de 1980 e 1990, os filmes tornaram-se ainda mais incríveis, com novos efeitos especiais surpreendentes que faziam o impossível parecer real. Nessa altura, os realizadores não usavam apenas computadores. Usavam robôs, maquetes e outros truques fantásticos para criar efeitos de cortar a respiração. Um dos maiores momentos da história do cinema aconteceu em 1993, com o filme Parque Jurássico, realizado por Steven Spielberg. O filme deu vida a dinossauros usando uma mistura de imagens geradas por computador, CGI, e modelos animatrônicos, bonecos eletrônicos e robóticos, em tamanho real. As pessoas viram pela primeira vez dinossauros gigantes que rugiam e que pareciam prestes a sair do ecrã. O Tiranossauro Rex e os Velociraptors pareciam tão reais que o público mal podia acreditar no que via. O filme Matrix impressionou o público com o seu mundo futurista, em que os seres humanos combatem robôs. O filme incluía um efeito incrível de câmera lenta chamado Bullet Time, tempo da bala, em que as personagens conseguiam desviar-se das balas como super-heróis. Esse efeito foi criado usando muitas câmeras ao mesmo tempo para captar a ação de diferentes ângulos. As pessoas ficaram estupefactas. Os realizadores de cinema podiam agora dar aso à sua imaginação, dando vida a tudo aquilo com que sonhassem, tal como os escritores fazem nos livros. Em 2013, o realizador mexicano Alfonso Cuarón fez o filme Gravidade, uma intensa aventura espacial sobre uma astronauta que fica presa no espaço após um acidente grave. Os efeitos especiais do filme eram tão realistas que as pessoas sentiam que estavam a flutuar no espaço. Gravidade ganhou 7 Oscars, incluindo o de melhor realização, pelo uso de tecnologia de ponta, para contar uma história fantástica. Em 2017, o realizador mexicano Guillermo del Toro criou A Forma da Água, uma história de amor encantada entre uma mulher e uma criatura marinha. Apesar das suas diferenças, as personagens criam uma ligação especial. O filme parecia um conto de fadas com uma mensagem poderosa sobre a importância de aceitarmos os outros, mesmo que sejam muito diferentes de nós. A Forma da Água ganhou o Oscar de melhor filme porque era criativo, belo e emotivo. Em 2020, o realizador sul-coreano Bong Joon-ho fez o filme Parasitas, que foi o primeiro filme numa língua que não o inglês a ganhar o Oscar de melhor filme. Contava a história surpreendente de uma família rica e de uma família pobre e fez com que as pessoas pensassem nas diferenças sociais. Parasitas demonstrou que as boas histórias podem ser apreciadas por todas as pessoas, independentemente da sua língua. Na década de 2000, os filmes de outros países, além dos Estados Unidos, tornaram-se muito populares em todo o mundo.
A internet e os serviços de streaming mudaram para sempre a maneira como os filmes eram feitos e vistos. A Netflix começou por ser uma empresa que enviava DVD por correio às pessoas. Em 2007, porém, lançou o seu serviço de streaming, que permitia que as pessoas vissem filmes e séries online. Em 2013, a Netflix teve um dos seus primeiros grandes êxitos com House of Cards, mostrando que as plataformas de streaming podiam criar as suas próprias séries. Pouco depois, outras empresas como a Amazon Prime e a Disney Plus deram início aos seus próprios serviços de streaming. Assim, em vez de irem ao cinema, as pessoas podiam ver filmes de todo o mundo em casa, sempre que quisessem. O streaming mudou a maneira de fazer filmes. Agora, os realizadores de cinema usam câmaras digitais e computadores para as suas criações e, por isso, fazer filmes tornou-se mais fácil e mais barato. Esses filmes podem ser divulgados diretamente online para que todas as pessoas os vejam. Um ótimo exemplo é Roma, realizado por Alfonso Cuarón. Foi lançado na Netflix e nomeado para 10 Oscars, comprovando que os filmes de streaming podem ser tão relevantes quanto aqueles lançados nos cinemas. Graças ao streaming, os filmes são agora mais globais e ver filmes é, hoje em dia, mais fácil do que nunca.